O homem do subsolo é um sujeito preso em sua própria insegurança e busca pelo poder, coisas essas que o fazem não conseguir encontrar satisfação ou sentido nessas relações. Essa luta interna dele, que é marcada pela alternância entre o desejo e a rejeição, é um reflexo do subsolo. O subsolo é um local de isolamento autoimposto em que o narrador confronta as contradições da sua existência. Contradições essas que ele adota para si próprio e faz questão de começar o livro dizendo o quanto ele é um sujeito contraditório. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Dostoiévski apresenta na nota, antes mesmo de começar a história, que o homem do subsolo não se trata de um homem, mas da representação de um conjunto de sujeitos que vivem em uma determinada época, mas não só isso, um conjunto de sujeitos enquanto humanidade, de modo geral, que pretendia apresentar ao público, de modo mais evidente que o habitual, um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias derradeiros. Como é que o Dostoiévski consegue apresentar de modo mais evidente que o habitual? Embora possamos nos deixar levar pela ideia de que é pelo exagero dos comportamentos do homem do subsolo, não é isso. O que causa espanto e até gera uma certa aversão pelo personagem em algumas pessoas não são os seus comportamentos, mas a forma como ele narra os seus comportamentos. Ele não faz uso de eufemismos, é um homem cru. Então é o que gera um pouco de desconforto na hora da leitura. Foi um funcionário maldoso, grosseiro, e encontrava prazer nisso. Bem, eu faço uso de frases para fazer as análises, então caso você ainda não tenha lido, recomendo que leia e depois volte aqui. Caso você não se importe com spoilers ou já tenha lido, vamos continuar. O homem do subsolo é um homem que tem o pensamento de tudo ou nada. Não existe meio termo, né? Tudo é extremo, então se uma coisa não deu certo, que dê mais errado ainda e vamos até o fim. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer com tudo isso. Só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas apesar de tudo, não me trato por questão de raiva. Se me dói o fígado, que dou ainda mais. O homem do subsolo, apesar de parecer um homem que não se importa com ninguém pelo seu jeito de falar, ele tá, na verdade, o tempo todo tentando buscar uma aprovação externa, uma aprovação de quem tá vivendo ali junto com ele. Porque o livro em si é para ser uma espécie de diário, mas em um diário é um local onde você escreve com segurança de que ninguém vai ver, então você tem a liberdade de escrever qualquer coisa da forma como quiser. E nem mesmo no diário ele consegue se libertar do possível julgamento de outras pessoas. Então ele escreve ao longo do livro todo, do seu diário todo, coisas como prezados senhores. Quem é que escreve prezados senhores no próprio diário? Escrevi-o pensando que sairia muito espirituoso, mas agora, percebendo que apenas pretendia assumir uma atitude arrogante e ignóbil, não riscarei, de propósito. Ele começa já sendo essa figura meio marrenta e contraditória para com as outras pessoas. Ele apresenta que é uma pessoa cheia de raiva, que não consegue se controlar e que gosta de ser maldosa, só que até nisso encontra-se contradição. Ele diz em várias partes que ele não é essa pessoa quem ele apresentava, quem ele se mostrava ser para a sociedade. Menti a respeito de mim mesmo quando disse há pouco que era um funcionário maldoso. A todo momento constatava em mim a existência de muitos e muitos elementos contrários a isso. Sentia que esses elementos contraditórios realmente fervilhavam em mim. Sabia que eles haviam fervilhado a vida toda e que pediam para sair, mas eu não deixava. Não deixava de propósito, não os deixava extravasar. Atormentavam-me até a vergonha. Chegavam a provocar-me convulsões.
Ele fala no passado porque ele escreve o livro estando com 40 anos, mas ele vai contar mais pra frente, a propósito da Neve Molhada, uma história de quando ele tinha 24. Então, pela fala no passado de que ele era assim, que não deixava os sentimentos extravasarem, me parece que agora aos 40 ele não se comporta mais dessa forma. E ele fala uma coisa, é só uma força de expressão, porque ele vai usar em outras partes do livro também, isso de causar convulsões, mas é uma fala interessante, porque existe uma coisa que se chama crise não epilética psicogênica, e é muito parecido com uma convulsão ou com uma crise epilética, só que ela não é advinda de alterações de descargas elétricas, como é a epilepsia verdadeira, mas é reação a uma resposta de um estresse emocional ou físico muito grande. E é uma das formas do nosso cérebro conseguir lidar com esse sentimento que está sendo tão penoso, tão difícil e que não está sendo deixado extravasar. E uma coisa muito importante é que nós não precisamos nos proteger dos nossos sentimentos, eles não são perigosos. Os nossos sentimentos fazem parte de um sistema de comunicação muito complexo que foi se desenvolvendo aí ao longo de toda a existência da humanidade enquanto evolução, e ela tem um papel principal de nos manter vivos. Diante de uma situação de perigo, é muito mais provável que a gente sobreviva agindo pela emoção do que pela racionalidade. E quando elas surgem de modo muito acentuado em algum momento, é também uma forma de comunicação. É como se elas dissessem que tem alguma coisa muito importante acontecendo e que nós deveríamos voltar a nossa atenção para isso. Então, na verdade, a respeito dos sentimentos, o que seria mais adequado é que a gente aprendesse a entender quais são as comunicações que eles estão nos passando para poder agir e resolver a coisa que tá acontecendo ali naquele momento. Ele faz uma crítica aos homens ao longo do livro todo, porque ele tem esse senso de superioridade, de que ele é o homem mais consciente que os demais. E o livro, especificamente, foi publicado durante o regime cesarista na Rússia, que foi um regime marcado pela servidão e muito pela falta de liberdade também, que são os conceitos base do livro. Então ele vai falar muito sobre como deveria ser um homem naquela época e um homem enquanto homem. Um homem inteligente do século XIX precisa e está moralmente obrigado a ser uma criatura sem caráter. E uma pessoa sem caráter de ação deve ser, sobretudo, limitada. Ainda falando a respeito do ambiente em que ele vivia, ele não tem uma identidade muito bem estabelecida. Ele diz que se perguntarem quem ele é, ele responderia que era um assessor colegial, mesmo que nesse momento ele não seja mais, ele já deixou de trabalhar faz muito tempo. Mas mesmo assim, o único feixe de identidade que ele tem é a função que ele exercia. O nosso trabalho ele faz parte da nossa identidade, sim, e pode ser até uma parte um pouco maior de quem nós somos, se ele for atrelado a algo que nós gostamos e sentimos interesse. Mas é só uma partezinha. Se a gente colocar toda a nossa identidade no nosso trabalho, fica uma lacuna muito grande. Tem muitas coisas ainda a serem preenchidas sobre quem nós somos. Ele diz que uma consciência muito perspicaz é uma doença autêntica, completa. O que é bastante incongruente, porque ele fica se gabando o livro todo do quanto ele é um homem mais consciente que os demais. Só que esse incômodo dele, que ele diz que a consciência é uma doença, faz total sentido pro contexto do livro. Porque o incômodo dele não está na consciência em si, mas na falta de coragem de enfrentar os comportamentos, de enfrentar esses incômodos dele e continuar agindo como se ele ainda não tivesse alcançado a consciência a respeito dos seus comportamentos. E no final, depois de já ter agido, saber que você tinha sim consciência do porquê você age dessa forma e mesmo assim continua agindo. Então, é nisso que se trata o desconforto do personagem que faz dizer que a consciência
é uma doença terrível. Ele atribui a um dos motivos da sua consciência ao fato de habitar em Petersburgo, que é uma das cidades mais abstratas e meditativas de todo o globo terrestre. Uma vez que um homem alcança a reflexão a respeito dos seus comportamentos, ela sempre vai voltar. Não dá mais para voltar a não ter consciência. Uma vez desenvolvida, ela foi desenvolvida, e a cada oportunidade que surgir, cada mínimo estímulo ambiental, como estar em um local pacato, muito meditativo, essas reflexões a respeito do próprio comportamento vão retornar também. E aí ele volta a falar sobre a questão da consciência enquanto doença. E ele diz: mas senhores, quem é que pode vangloriar-se das suas próprias doenças? Porque ele sabe que se vangloria da própria consciência. E ainda procurar causar com elas um efeito. Aliás, que digo, todos fazem isso, justamente das doenças que se vangloriam. E eu, talvez, mais que ninguém. Às vezes, as doenças físicas são a única forma que alguém tem de receber algum tipo de atenção e demonstração de afeto. Então é muito comum algumas pessoas gostarem de ficar doente, desejarem ficar doente para ter essa atenção e afeto. Parece bastante contraditório, porque é ruim você tá doente, mas às vezes é a única forma de afeto e de atenção que aquela pessoa conhece, e é muito comum para nós humanos querermos permanecer no que é familiar e não conseguir entender que essa dinâmica está sendo muito ruim pra gente, que existem opções melhores. É difícil imaginar uma coisa que é desconhecida para si mesmo. No caso do personagem, não é uma doença física, então ele acaba fazendo isso por meio de seus comportamentos. Então, a parte da doença, da consciência, são os comportamentos, de saber por que se age assim e mesmo assim continuar agindo. Os meus gracejos, senhores, são naturalmente de mau gosto, desiguais, incoerentes, repassados de autodesconfiança. Mas isso realmente ocorre porque eu não me respeito. Pode, porventura, um homem consciente respeitar-se um pouco sequer, manter os comportamentos que fazem as pessoas não gostarem dele, mas, por consequência disso, dirigirem a atenção que ele precisa, é reforçador e faz com que esses comportamentos sejam mantidos, porque ele foi visto, ele alcançou algo que ele precisava ter naquele momento. Ele fala primeiro de habitar a São Petersburgo, e ele vai falar um pouco mais para frente sobre a inércia ser dilacerante para ele. Era muito enfadonho ficar sentado de braços cruzados. Lançava-me então nas minhas escapatórias. Os comportamentos de fazer as pessoas não gostarem dele também vêm como uma escapatória dos seus próprios sentimentos de ter que lidar com eles. Realmente era assim. Observai-vos melhor, Senhor, e compreendereis que assim é. Imaginava para mim mesmo aventuras e inventava uma vida para viver ao menos de algum modo. Quantas vezes me aconteceu, por exemplo, ficar ofendido não por um motivo determinado, mas intencionalmente. E eu mesmo sabia, por vezes, que me ofendera por nada, que aceitava voluntariamente a ofensa. Mas essas coisas levam uma pessoa a tal estado que, por fim, ela realmente fica ofendida. A vida toda, algo me arrastava a fazer esses trejeitos, a tal ponto que acabei perdendo poder sobre mim mesmo. De outra feita, quis forçar a apaixonar-me. Isso me aconteceu 2 vezes e eu realmente sofri. Meus senhores, asseguro-vos, no fundo da alma, não acreditamos estar sofrendo. Há uma zombaria que desponta, mas assim mesmo, sofria de verdade. Tinha ciúmes, ficava fora de mim, e tudo isso por enfado, senhores, unicamente por enfado. A inércia me esmagara. Então ele preferia sofrer emocionalmente com algo que o mantivesse entretido do que deixar esses sentimentos irem para fora e serem demonstrados.
E tudo que a gente faz repetidamente acaba se tornando um hábito. Então, se a gente faz uma coisa mesmo sem querer, e muitas vezes isso vai se tornando automatizado, e aí a gente passa a fazer mesmo sem querer causar isso. Ele só vai acontecer sozinho. E ele fala coisas que são muito absurdas se a gente parar pra pensar que é um livro de 1864. Começa a falar aqui sobre a não existência do livre-arbítrio e fala sobre ciência. Hahaha, mas essa vontade nem sequer existe, se querer saber. A ciência conseguiu a tal ponto analisar anatomicamente o homem que já sabemos que a vontade e o chamado livre-arbítrio nada mais são que... Um momento, senhores, foi justamente assim que eu mesma quis começar. Cheguei até a me assustar, confesso. Ainda agora quis gritar que a vontade depende de diabo sabe do quê. E que talvez se deva dar graças a Deus por isso, mas lembrei-me da ciência e me detive. E nesse instante começaste a falar, e com efeito, se realmente se encontrar um dia a fórmula de todas as nossas vontades e caprichos, isso é, do que eles dependem, por que leis precisamente acontecem, como se difundem, para onde anseiam dirigir-se neste ou naquele caso, etc. Uma verdadeira fórmula matemática. Então, o homem será capaz de deixar de desejar, ou melhor, deixará de fazê-lo. Com certeza. É como se ele estivesse dizendo que ele se comporta da forma como se comporta porque não tem outra opção, uma vez que não existe livre-arbítrio. Só que se ele tivesse começado o livro dessa forma, o escritor, o Dostoiévski, não teria alcançado o desconforto que ele conseguiu causar ao falar sobre o homem do subsolo, porque quem é que vai desenvolver um certo tipo de aversão a uma marionete que só tá ali cumprindo seu papel e não como alguém que tá escolhendo se comportar daquela forma? De fato, se a vontade se combinar um dia completamente com a razão, passaremos a raciocinar em vez de desejar, justamente porque não podemos, por exemplo, conservando o uso da razão, querer algo desprovido de sentido e, deste modo, ir conscientemente contra a razão e desejar aquilo que é nocivo a nós próprios. E visto que todas as vontades e todos os raciocínios podem ser realmente calculados, pois algum dia hão de se descobrir as leis do nosso suposto livre-arbítrio. Então, deixando-se de lado as brincadeiras, será possível elaborar uma espécie de tabela, e nós passaremos realmente a desejar de acordo com essa. Um homem que não deseja não é um homem. Nós somos literalmente movidos a emoções. E os nossos desejos vêm de necessidades que são comunicadas pelas nossas emoções. Então, o querer não pode deixar de existir, mas ele pode, através de treinos e desenvolvimento de repertório comportamental, ter o seu comportamento um tanto inibido, a gente deixar de agir tanto por emoção e conseguir ser um pouco mais racional, uma vez que a gente treina aí para o nosso córtex pré-frontal, inibir um pouco o funcionamento do sistema límbico, em especial da amígdala, para não ativar essas redes neuronais que têm ali o registro dos nossos comportamentos mais emocionais e ausentes de racionalidade, porque eles vão enfraquecendo à medida que nós paramos de usar. É como criar um novo hábito, fortalecendo uma nova rede de neurônios, que são os comportamentos mais adaptativos e mais racionais. Então, essa tabela que ele fala que seria possível elaborar, na verdade é só o rastreio de um padrão de comportamentos e ela não é generalizada, ela é individual. Desculpai-me, senhores, por ter me enredado em filosofias. Isso se deu por causa dos meus 40 anos de subsolo. A razão, meus senhores, é coisa boa, não há dúvida. Mas razão é só razão e satisfaz apenas nossa capacidade racional do homem, enquanto o ato de querer constitui a manifestação de toda a vida, isso é, de toda a vida humana, que sabe a razão, somente aquilo que teve tempo de conhecer. Então ele sabe de tudo isso, ele fica falando sobre
racionalidade, sobre a não existência do livre-arbítrio e sobre ter uma tabela a seguir e que o homem fica buscando e quer provar apenas que os 2 e 2 são 4. Só que ele também sabe que nada disso é real, porque, de certa forma, ele é um homem que, de algum modo, encontra prazer nos seus sentimentos, mesmo que de uma forma um tanto diferente. Vou responder que o homem se tornará louco intencionalmente, para não ter razão em insistir no que é seu. Creio nisso, respondo por isso, pois, segundo parece, toda a obra humana realmente consiste apenas em que o homem, a cada momento, demonstre a si mesmo que é um homem e não uma tecla. E uma das formas que a gente se entende enquanto homem, quanto diferente dos robôs, é que nós temos sentimentos. Mas o homem é uma criatura volúvel e pouco atraente, e talvez, a exemplo do enxadrista, ame apenas o processo de atingir o objetivo, e não o próprio objetivo. Isso é só a dopamina fazendo seu papel. Embora ela seja muito atrelada à geração de prazer, a dopamina tem uma função de nos manter motivados para que a gente consiga alcançar um objetivo. Então, ficar pensando sobre como será o dia em que nós alcançarmos uma coisa que tanto buscamos faz com que a gente continue se comportando, executando ali as coisas até a gente alcançar o que precisa. Só que se esse objetivo final não estiver alinhado com a realidade, ele pode, na verdade, gerar até uma baixa de dopamina, tendo uma indiferença ou até um certo tipo de frustração, sabe? Quando você busca muito por uma coisa e quando chega lá, nossa, só isso. Então, o processo é muito melhor do que atingir o objetivo em si. Percebe-se nele, constantemente, algo de inábil. Toda vez que atinge tais objetivos, ele ama o ato de alcançar, mas de fato, nem sempre. Isso está claro, é ridículo ao extremo. Eu entendo nessa parte que ele classifica essa dissonância entre a ânsia do ter e o tédio de possuir como ridícula porque, sendo inerente ao homem e sabendo que isso vai se estender e repetir pelo resto da sua vida, a única coisa que nos resta é sermos mais assertivas e aprender a lidar com isso. Suponhamos que o homem não faça outra coisa senão procurar esses 2 e 2 são 4. Ele atravessa os oceanos e nada, sacrifica a vida nessa busca, mas quanto a encontrá-lo realmente, juro por Deus, tem medo. Bem que ele sente, uma vez encontrado isso, não haverá mais o que procurar. Dostoiévski tenta mostrar que o homem é tão mais complexo do que ele deixa transparecer, que a diferença do homem do subsolo para os outros homens é que o homem do subsolo se expõe demais e ele fala coisas que os outros homens não diriam, mas talvez fariam o mesmo, só que de forma um pouco mais escondida. E a forma como Dostoiévski escreve é como se fosse para exagerar a um nível a garantir que todo o seu público, todos os seus leitores vão conseguir ter uma certa reflexão, vão conseguir perceber que tudo isso, toda essa exageração que ele mostra, são coisas que acontecem debaixo do nosso nariz, só que de forma abafada. Embora tenha afirmado no início que a consciência, a meu ver, é a maior infelicidade para o homem, sei que ele a ama e não a trocará por nenhuma outra satisfação. Para quem me dirijo a vós como leitores de verdade? Confissões como as que pretendo começar a expor não se imprimem e não se dão a ler. Pelo menos não possuem em mim tamanha firmeza. E não considero necessário possuí-la. Mas sabeis de uma coisa, veio-me à mente uma fantasia. E a todo custo quero realizá-la. Eis do que se trata. Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos amigos. Há outras coisas que não revela nem mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio, e assim mesmo, em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até a si próprio. E em cada homem honesto,
acumula-se um número bastante considerável de coisas do gênero, e acontece até o seguinte: quanto mais honesto é o homem, mais coisas assim ele possui. O homem do subsolo, ele tem um padrão de comportamento nas suas relações. E as suas relações, elas são banhadas pela raiva. A raiva parece ter surgido em algum momento da vida dele, enquanto função de raiva de verdade tem aí a função de tentar nos proteger de alguma coisa, de alguma injustiça ou algo do tipo. Então ela surge para que a gente possa se posicionar e se defender. Só que, como ele disse, ele mesmo fica causando alguns comportamentos e sentimentos nele. E como eu disse, tudo que a gente faz repetidamente acaba se tornando um hábito. A gente acaba se tornando muito bom em agir daquela forma. É como uma prática de atividade física. Quanto mais a gente faz, mais automatizado fica e a gente pode fazer até sem pensar. Aliás, isso aconteceu ainda na minha mocidade. Mas sabeis, senhores, em que consistia o ponto principal da minha raiva? O caso todo, a maior ignomínia consistia justamente em que, a todo momento, mesmo no instante do meu mais intenso rancor, eu tinha consciência, de modo vergonhoso, de que não era uma pessoa má, nem mesmo enraivecida, que apenas assustava passarinhos em vão e me divertia com isso. Minha boca espumava, mas se alguém me trouxesse uma bonequinha, me desse chazinho com açúcar, é possível que eu me acalmasse. Ficaria até comovido do fundo da alma, embora, certamente, depois rangesse os dentes para mim mesmo e de vergonha sofresse de insônia por alguns meses. É hábito meu ser assim. Talvez esse comportamento de raiva pode ter surgido em um momento autêntico e por ter sido alcançado o que se buscava, que era a atenção, os olhares e um suposto afeto, acabou sendo mantido. Como eu disse, parece ser estranho porque é uma atenção ruim, mas às vezes é a única que se conhece. No caso do homem do subsolo, ser o objeto de direcionamento do ódio das outras pessoas é melhor do que ser invisível. Nenhum deles notou minha chegada, o que era estranho até, pois fazia anos que não nos víamos. Provavelmente consideravam-me algo semelhante à mais ordinária das moscas. Estou justamente satisfeito de lhe parecer repugnante. Isso me agrada. Para ele, parecer repugnante aos demais era muito melhor do que não ser visto pelos demais. E essa coisa de ativamente ser repugnante aos outros pode também ter um fundo de uma certa sensação de controle sobre a própria vida, considerando o contexto da falta de liberdade que ele vivia naquele momento. Bom, o livro em si é baseado no Diário do Homem do Subsolo e ele fala do papel que tem a escrita na sua vida. O papel tem algo que intimida. Haverá mais severidade comigo mesmo. O estilo há de lucrar. Além disso, é possível que as anotações me tragam realmente um alívio. Agora, por exemplo, pressiona-me particularmente uma remota recordação. Lembrei-me disso com nitidez há poucos dias. Desde então, ela ficou comigo. Qual um motivo musical magoado que não nos quer deixar? E, assim mesmo, é preciso livrar-se deles. Tenho centenas de tais recordações, mas, de tempos em tempos, uma delas destaca-se das demais e passa a pressionar-me. Não sei porquê, mas acredito que se eu anotar, há de me deixar em paz. E por que não tentar? Ter um diário, ou pelo menos escrever de vez em quando algo que incomoda a respeito de um acontecimento ou de um sentimento que está sendo difícil de ir embora, pode ser algo revolucionário, porque o ato de sentar em frente a um papel para escrever sobre isso pode gerar um alívio imediato, uma vez que essa ação representa o ato de você direcionar a sua atenção ao momento presente e caracteriza também o início da resolução de um problema, desses acontecimentos e sentimentos através da externalização e de uma possível reorganização de entendimentos que você tem a respeito daquele acontecimento em si.
porque você vai conseguir olhar no papel de forma mais organizada do que a que está dentro da sua cabeça. Esse alívio que ele relata pode ser principalmente relacionado à ansiedade que ele tem. Embora ele fique se gabando desse excesso de consciência que ele tem, e ele de fato tem, mas muito dela pode ser, na verdade, parte de uma ansiedade. Isso de ficar o tempo todo preocupado com o que os outros vão pensar e qual vai ser as consequências dos seus comportamentos. Isso é ansiedade. Ele termina a primeira parte do livro, que é dividido em dois, falando que talvez a maior dificuldade do homem em relação ao ócio é que ele é pressionado a lidar consigo mesmo. Só que esse lidar consigo mesmo, esse desconforto pode ser, na verdade, uma grande oportunidade de se resolver, que é o que ele fala do diário um pouco antes. Finalmente, estou enfadado. No entanto, permaneço sem fazer nada. E o ato de anotar é de fato como que um trabalho. Dizem que o trabalho torna o homem bom e honesto. Bem, aí está pelo menos uma probabilidade favorável. Agora está nevando, uma neve quase molhada, amarela, turva. Ontem nevou igualmente e dias atrás também. Tenho a impressão que foi justamente a propósito da neve molhada que lembrei-me desse episódio e que não quer agora me deixar em paz. Pois bem, aí vai uma novela sobre a neve molhada. Aqui ele começa a contar a história de quando ele tinha 24 anos de fato, porque até agora ele só estava falando de si mesmo. Me parece que o a propósito da neve molhada é a parte que ele usa o diário como resolução. Naquele tempo, eu tinha apenas 24 anos. Minha vida era, mesmo então, desordenada e sombria até a selvageria. Não me dava com ninguém, evitava até conversar, e cada vez mais me encolhia em meu canto. O isolamento do homem do subsolo se inicia a partir de uma desordem interna, um sentimento de não se encaixar, e ao mesmo tempo que ele fica querendo não ser igual aos demais, não ser essas ovelhinhas que ele descreve, ele se apega a rotina que traria para ele um senso de normalidade. Qualquer coisa que fugisse do que era considerado normal e aceito era suficiente para assustar ele. Ele vai falar de novo da não existência do livre-arbítrio, de que tudo que ele fez foi porque era o que tinha para fazer, era o que dava para fazer. Não existia a possibilidade de agir de forma contrária a que o ambiente apresentava. Adorava como um escravo a rotina, o que se relacionava com coisas exteriores. Entregava-me amorosamente à vida cotidiana e comum do fundo da alma. Assustava-me ao notar em mim alguma excentricidade. E como poderia deixar de ser assim? Eu era doentiamente cultivado, como deve ser um homem na nossa época. Eles, pelo contrário, eram todos embotados e parecidos entre si, como carneiros de um rebanho. É possível que eu fosse o único homem em toda a repartição a ter continuamente a impressão de ser um covarde e um escravo. Existe aí uma tentativa de encaixe dentro de uma sociedade, mas existe também um sentimento horrível de não estar sendo autêntico. A crítica dele vai muito além da situação política da época. Fala da humanidade de um modo geral, em todas as nuances e tempos da sua existência. Todo homem decente de nossa época é e deve ser um covarde e escravo. É a sua condição normal. Estou profundamente convicto disso. Ele assim foi feito e para tal fim ajustado. E não só na época atual, em consequência de algumas circunstâncias fortuitas, mas, de modo geral, em todos os tempos, o homem decente deve ser covarde e escravo. É a lei da natureza para todos os homens decentes sobre a terra. Falando aí ainda um pouco sobre a época política em que ele vivia, ele fala muito sobre a raiva. E a raiva, de novo, vai surgir com essa função de proteção, de quando você se sente injustiçado, e pode ser que ele se sentia assim diante desse regime que ele estava vivendo. E ele acaba materializando esse sentimento de injustiça em algumas pessoas e não ao sistema como um todo, embora ao sistema como um todo ele também fizesse. Mas vai ter aquele episódio, por exemplo,
do homem que ele quer esbarrar na rua e chamar para um duelo. Às vezes a raiva simplesmente me sufocava. Afinal, decidi desafiar meu inimigo para um duelo. Compus uma carta linda e atraente, implorando-lhe que se desculpasse perante mim. E para o caso de uma recusa, aludia com bastante firmeza a um duelo. Esse homem parece ser a representação da materialização dos motivos reais dessa raiva dele. É como contra-atacar algo que está me atacando, que eu sinto que está me atacando. Só que mesmo nessa situação de querer lutar com o homem, ele se preocupa com a roupa que ele vai estar e tem toda uma preocupação com o que os outros vão pensar a respeito dele. E esses episódios de grande preocupação e de grande ansiedade a respeito dos outros olhando para ele são narrados por ele próprio, como no fato de pedir dinheiro. Então, pedir dinheiro a Anton Antonitch parecia-me monstruosidade, uma vergonha. Passei até 2 ou 3 noites sem dormir. De modo geral, dormia pouco então. Andava febril, meu coração petrificava-se de certo modo indefinido, ou punha-se de repente a pular. Uma outra contradição é que ele é extremamente crítico a todo mundo, as pessoas com quem ele conviveu, as pessoas com quem ele não conviveu, qualquer ser humano que passasse na sua frente. Só que ele tinha no fundo uma necessidade muito grande de fazer parte dessa sociedade, afinal nós somos seres sociais, então é impensável suportar a solidão por tanto tempo. Tem aquela coisa da solitude, de gostar de ficar sozinho, isso é muito importante, conseguir lidar consigo mesmo, mas em algum momento as interações sociais precisam acontecer, e ele sente esse desejo também. Como não pudesse passar mais de 3 meses seguidos devaneando, começava a sentir uma necessidade invencível de lançar-me à sociedade. Eu tinha paciência de ficar feito um imbecil durante umas 4 horas, na companhia dessas pessoas, ouvindo-as sem ousar nem poder puxar com elas qualquer assunto. Ficava embotado, começava diversas vezes a suar, pairava sobre minha paralisia, mas isso era bom e útil. Voltando para casa, adiava por algum tempo o meu desejo de abraçar toda a humanidade. Parece que existe uma dificuldade nessa socialização. Embora ele apresente essa socialização como algo repulsivo e desnecessário diante dessas pessoas inferiores a mim, na verdade ele tá escondendo uma dificuldade que ele mesmo tem de socializar. Por que ele fala sem ousar e sem poder? Por que sentir paralisia? Por que suar? E se ele se sentisse confortável em apenas se juntar ao grupo e ficar ali apenas olhando mesmo, sem falar nada, algumas pessoas se sentem confortáveis só em estar junto, não necessariamente precisam ficar falando. Ele não apresentaria esses sinais. Parece que ele tem um desejo ardente de conversar, mas não consegue. Então, existe um sofrimento relacionado à socialização para o homem do subsolo. Odiava-os terrivelmente, embora talvez fosse até pior do que eles. Mas eu mesmo não queria sua amizade. Pelo contrário, ansiava constantemente que me humilhassem. Aqui a gente vai entrar naquela questão do padrão de comportamento dele de novo, né? O homem do subsolo era uma espécie de ativista que tenta se opor de todas as formas possíveis ao que está acontecendo. Só que atrelado a isso, existe uma necessidade também de impor aos outros que ajam da forma como ele agia. É como se ele quisesse transformar os outros em si próprio. E ele vai falar dessa questão quando ele diz que teve um amigo. De uma feita, cheguei a ter um amigo, mas no íntimo eu já era um déspota e quis ter um domínio ilimitado sobre a sua alma. Quis infundir-lhe desprezo pelo ambiente que o cercava e exigir-lhe um rompimento altivo e total com aquele meio. Assustei-o com a minha apaixonada amizade. Fazia-o chegar às lágrimas, às convulsões. Ele era uma alma ingênua, que se entregava, mas quando se entregou a mim de todo, passei imediatamente a odiá-lo e repeli-lo, como se tivesse sido necessário apenas para que eu o vencesse, para que ele se submetesse a mim.
Ele busca compensar esses sentimentos de inferioridade e insegurança por meio da submissão do outro. Ele está preso entre o desejo da conexão, só que o medo da exposição emocional. Então, ele tem uma admiração inicial por uma certa pureza, só que ele tem ressentimento pelo mesmo motivo, porque isso contrasta com a complexidade interna dele, de não conseguir se expressar, de não conseguir se entregar para alguém, porque isso demanda exposição emocional. Essa mesma dinâmica vai se aplicar lá com a Lisa, quando ele conhece ela. Essa mesma dinâmica acaba representando o tema central do Subsolo, viver em uma constante contradição de desejar o controle, de temer conexão, de querer vencer, mas ter o vazio quando vence. E essas relações são marcadas pela autossabotagem, porque ele não consegue superar esse abismo entre a necessidade de afeto que ele tem e o desprezo que ele tem por si mesmo e pelos outros. Além disso, tem também aí um comportamento de contracontrole, que é tentar reproduzir com os outros algo que aconteceu com você. Então, ele se sente inferior ali enquanto sujeito, tendo que obedecer às regras do trabalho, da época em que ele vivia, de não ser respeitado, de não ser autoridade. Então, ele tenta inverter os papéis nas relações que ele tem com as outras pessoas. Ele vive numa ambivalência aí de identidade, né, de não saber ao certo quem ele é. Ele sabe disso também, que ele queria provar para os outros o tempo todo alguma coisa. Eu queria apaixonadamente demonstrar a toda aquela cambada que eu não era de modo algum o medroso que eu mesmo imaginava ser. Aqui a gente já entra na parte que ele tá conversando com a Lisa. Vai entrar aí uma análise a respeito do ambiente socioeconômico da época e em como isso também vai afetar o comportamento das pessoas, e nós entramos invariavelmente de novo na questão da não existência do livre-arbítrio. Você provavelmente não viu coisas boas em sua família e por isso fala assim: realmente você é uma infeliz. Tudo isso acontece principalmente devido à pobreza. No discurso que ele faz quando encontra a Lisa, é estranhamente muito sincero com ela. Fala verdades, mas de uma forma que demonstra não se importar com o que ela vai sentir. Ele fala coisas sobre o amor, por exemplo. Ele diz que passará o primeiro amor conjugal, mas então chegará um amor ainda melhor. Dá pra gente pensar que esse amor ainda melhor que chega é o amor, e o que antes acontecia era a fase da paixão. E o amor vai ser quando um aprende a conviver com o outro de fato. Ele dá conselhos sobre a escolha dela de estar trabalhando naquela casa naquele momento, dizendo que ela tem dívidas ali, que sempre vai ter, até o dia em que os visitantes passem a ter repugnância dela, e dizendo que isso aconteceria em breve para não confiar na mocidade. Então é uma análise e uma previsão, se a gente for pensar, verdadeira e totalmente racional, mas também completamente ausente da consideração por ela na hora de compartilhar esses pensamentos dele. O encontro que ele teve com a Lisa foi tão perturbador para ele porque foi diferente de todos os que ele teve até o presente momento, porque não existiu reatividade. Ele falou durante muito tempo sem a resposta dela, e quando veio essa resposta dela, não era de reatividade. Um encontro em que ele deixou transparecer coisas que não costumava deixar. É como se ele tivesse se aberto. Ele fez uma exposição violenta para Lisa. Essa falta de reatividade da parte dela deixou ele incapaz de esconder os seus sentimentos. Ele fica lembrando sobre isso depois. Teve todo o contexto da mesa com os amigos que ignoraram, que eles brigaram. Só que o que mais incomodava ele
era o encontro com a Lisa, era ficar lembrando daquilo, porque foi um momento em que ele foi ouvido. Parecia-me estranho que, de todas aquelas recordações da véspera, a de Lisa me torturasse de modo particular, inteiramente à parte. Fica pensando a respeito da Lisa vir para casa dele, porque no momento de empolgação ou alguma outra coisa, ele acabou chamando ela. E isso o perturbou particularmente, porque a casa dele é um local em que não existem máscaras, é o local onde ele é o que é. E novamente vestir essa máscara mentirosa, desonesta. Chegando a esse pensamento, explode de vez. Desonesta por quê? Desonesta como? Ontem falei com sinceridade. Lembro-me bem disso e havia em mim um sentimento autêntico. O que eu quis foi justamente despertar nela sentimentos nobres. Se ela chorou, foi bom, isso é de ser benéfico. Mas, apesar de tudo, não conseguiria de modo algum acalmar-me. Por vezes, vinha-me a ideia de eu mesmo ir vê-la, contar-lhe tudo e pedir-lhe que não fosse à minha casa. Mas com este pensamento erguia-se em mim uma raiva tal qual que, segundo parecia, eu teria esmagado aquela maldita Lisa se ela aparecesse de repente ao meu lado. Tê-la ofendido, coberto de escarros, expulsado, batido. Que a gente vê de novo a raiva escancarada no seu mais puro funcionamento de proteção. Ele se expôs para Lisa e agora ele tá com raiva porque ela viu essa exposição, ela presenciou isso e ainda corre o risco de voltar para casa dele e ver mais ainda. Então ele tenta se proteger a todo custo de deixar transparecer quem ele é por trás disso tudo. Tem uma parte na casa dele que ele fica falando sobre o homem a quem ele pagava o aluguel. E é muito interessante porque é uma parte que ele fala sobre condicionamento de estímulos. Escreve que o som dos passos do homem andando era terrível para ele. O ódio chegava às vezes a tal ponto que apenas o seu passo já me provocava quase convulsões. Tem um estudo do Pavlov que ele faz com cães que é muito interessante. Condicionamento de estímulos é quando uma coisa é neutra e passa a ter um tipo de significado para você. Por exemplo, no estudo do Pavlov, ele condicionou cães a salivarem apenas com o barulho do sino. Originalmente, os cães salivavam ao ver a comida, ao receber lá o pote com a comida deles. Só que eles associaram que sempre depois do barulho do sino, chegava o pote de comida. Então, esse processo de salivação se antecipou para o momento de ouvir o sino. E é o que acontece às vezes no nosso dia a dia, que algumas coisas específicas nos despertam sentimentos muito intensos, só que se a gente for ver, são coisas isoladas. Aqui no caso dele, por que o som do passo de uma pessoa andando vai gerar um ódio capaz de ter convulsões? É como um pareamento de estímulos em que o som do homem representava que logo ele ia chegar e ia pedir o valor do aluguel para ele. E ele novamente ia se sentir inferior, porque ele tinha que pagar o aluguel, ele tinha que obedecer isso. Então é uma parte interessante aí para vocês entenderem sobre condicionamento de estímulos e por que a gente reage de formas que parecem não fazer sentido a um estímulo que é neutro. Na verdade, ele pode ter sido pareado. Fazia muito tempo já, uns 2 anos, que eu me preparava para isso, unicamente para lhe demonstrar que ele não podia atrever-se a ter aqueles ares de importância para comigo, que, se eu quisesse, sempre tinha o recurso de não lhe pagar o ordenado. Resolvi não lhe falar sobre o assunto e até de propósito manter-me calado, a fim de vencer o seu orgulho e obrigá-lo a falar primeiro sobre o salário. Então eu tiraria da gaveta 7 rublos, mostraria que tinha aquele dinheiro e que havia separado intencionalmente, mas que eu não queria, simplesmente não queria pagar-lhe o ordenado. E não queria simplesmente porque assim queria, porque era a minha vontade de patrão, porque ele era desrespeitoso e grosseiro, mas que, se ele me pedisse respeitosamente,
eu talvez amolecesse e lhe pagasse. Se não, era capaz de esperar mais 2 semanas, 3, um mês inteiro, ser grosseiro, desrespeitoso e, de certa forma, distante dos outros. Era também uma tentativa de ser respeitado. Bom, a Lisa chega, ela vai até a casa dele e novamente ela se mostra sendo o personagem ausente de reatividade na vida do homem do subsolo. Obedeceu-me no mesmo instante, dirigindo para mim os olhos bem abertos e provavelmente esperando que eu fizesse algo. Aquela ingenuidade foi justamente o que me enfureceu, mas contive. Essa falta de reatividade enfurece ele porque desperta essa incapacidade de ficar escondendo seus sentimentos. E aqui ele vai voltar naquela parte da pobreza, da divisão dos estratos sociais, e ele também faz parte da pobreza. Aqui ele fala para Lisa que ela age daquela forma porque ela cresceu no meio da pobreza. Você me encontrou numa situação esquisita, Lisa, comecei gaguejando, sabendo que era justamente daquele modo que não devia começar. Não fique imaginando coisas, exclamei, vendo que ela de súbito corara. Não me envergonho da minha pobreza, pelo contrário, orgulho-me dela. Sou pobre, mas nobre de caráter. É possível ser pobre e ter nobreza. Ele continua ali, né, tendo seu momento com a Lisa, e de repente eu me desfiz em lágrimas. Era uma crise, tinha tanta vergonha em meio aos soluços, mas não podia mais contê-los. Eu estava enraivecido, contra mim mesmo, mas naturalmente é ela que devia sofrer as consequências. Ele mostra que a sua consciência era de fato uma consciência e não apenas reflexos de ansiedade. Porque ele sabe que ele só estava descontando nela algo que ele estava sentindo. E é muito comum que as pessoas façam isso, mas sem perceber, sem ter desenvolvido ainda a consciência a respeito disso. Eu, obstinado, calava-me. O maior sofredor, sem dúvida, era eu próprio, pois percebia completamente toda a repulsiva baixeza da minha rancorosa estupidez, e ao mesmo tempo não podia de modo algum conter-me. Essa fala dele é sobre o que eu expliquei um tempo atrás a respeito do córtex pré-frontal inibindo o funcionamento do sistema límbico. Coitada, justamente disso é que não se devia começar a falar. No momento que já era assim estúpido, um homem tão estúpido como eu, o meu coração ficou dolorido de compaixão, vendo sua falta de jeito e retidão desnecessária. Como ele não precisava se proteger de uma reatividade que vinha por parte dela, isso abriu espaço para que ele percebesse o sentimento dos outros, para que ele tivesse algum tipo de sentimento outro, além da raiva e do ódio, com outras pessoas. Então ele sentiu pena da Lisa nesse momento. Começa a contar para Lisa o que tinha acontecido na noite anterior, e é totalmente sobre contra-controle. É algo que ele foi fazer com outros rapazes, mas não dando certo, ele fez com ela, que era uma vítima mais frágil. Fui até lá para espancar um deles. Um oficial, mas não deu certo. Não o encontrei. Tinha que desabafar sobre alguém a meu respeito. Tomaram o que era meu. Apareceu você. E eu descarreguei sobre você todo o meu rancor. Zombei de você. Humilharam-me e eu também queria humilhar. Amassaram-me como um trapo. E eu também quis mostrar que podia mandar. E ele vai conversando com a Lisa e se encontra em um momento de profunda vulnerabilidade e humanidade. Não me deixam, eu não posso ser bondoso. Mal proferi, em seguida fui até o divã, caí nele de bruços e passei 1/4 de hora soluçando, presa de um verdadeiro acesso de histeria. Mas, apesar de tudo, a histeria tinha que passar, afinal. E eis que, bem que estou escrevendo uma verdade repulsiva, comecei a perceber aos poucos, como que de longe, contra a vontade, mas de modo incoercitível, que eu ficaria então encabulado de levantar a cabeça e olhar Lisa nos olhos. De que me envergonhava? Não sei, mas tinha vergonha.
Olhar Lisa nos olhos era como olhar para os seus próprios sentimentos. É como se ele tivesse personificado o que ele tinha tanto medo de expor. Essa vergonha que ele sente é dos próprios sentimentos dele. E agora que a Lisa sabia, era olhar para ela, era como olhar para esses sentimentos. Entra em um conflito muito grande entre querer acabar com essa autopiedade que ele tem a respeito de si mesmo, de como eu sou um sujeito sofredor, e de transcender, tentando deixar para trás esse personagem que ele criou. Mas também tem uma dificuldade muito significativa, porque para conseguir isso, ele precisaria atravessar essas barreiras internas que ele mesmo criou. E ele rejeita essa possibilidade, porque ele acaba preferindo o conforto familiar do isolamento e todo o restante. Bem certo é que eu não posso viver sem autoridade e tirania sobre alguém, precisamente pelo fato de sentir vergonha de olhá-la, e em meu coração se acendeu de repente um outro sentimento, o sentimento de domínio e de posse. Ele sabia que a melhor forma de humilhar a Lisa, de demonstrar esse domínio e posse, era tendo relações com ela. Então, depois de ter falado todas aquelas coisas bonitas, mostrando que se importava com ela, ele fez justamente o oposto para passar essa sensação de estar usando ela de fato, intencionalmente, para magoá-la e humilhá-la. Ela estava sentada no chão, a cabeça reclinada sobre a cama, e provavelmente chorava, mas não ia embora, e justamente isso é o que me irritava. A Lisa parece não ter a dificuldade dele de deixar transparecer os seus sentimentos, e pior do que isso, os sentimentos que ele, de certa forma, despertou nela através desses comportamentos maldosos que ele criou para se esconder. Isso faz ele ter que lidar com as consequências do comportamento dele, que por vezes deixa escapar e não é o que ele gostaria de fazer de verdade. Dessa vez, ela já sabia de tudo. Eu a ofendera para sempre, mas não há o que contar. Ela adivinhara que o arroubo da minha paixão fora justamente uma vingança, uma nova humilhação, e que ao meu ódio de antes, quase sem objeto, se acrescentara já um ódio pessoal, invejoso, um ódio por ela. Ele conseguiu exercer toda a tirania que desejava sobre alguém, mas quando ele finalmente o fez, não se orgulhou disso, não ficou satisfeito de ter agido dessa forma. Mas eis que posso dizer com certeza: cometi essa crueldade, ainda que intencionalmente, mas não com o coração, e sim com a minha cabeça má. Essa crueldade era tão artificial, mental, inventada, livresca, que eu mesmo não a suportei um instante sequer. A princípio, corri para um canto a fim de não ver, e depois, presa de vergonha e desespero, precipitei-me atrás de Lisa. Pode ser que, no fundo de tudo isso, uma das intenções de ter humilhado Lisa dessa forma foi uma tentativa ativa de tentar afastar ela dele. É como se ele precisasse proteger as pessoas que ele gosta dele mesmo, porque ele é um personagem perigoso. Em primeiro lugar, eu não podia mais apaixonar-me, porque, repito, amar significava para mim tiranizar e dominar moralmente, como se ele não estivesse se permitindo gostar de Lisa ou deixar que ela percebesse que ele gostava dela numa forma de proteção. Dessa vez não só dele, mas dela também. É como: eu preciso me manter distante das pessoas que eu amo para não machucar elas. Toda a história da neve molhada não é a história de agora. É um homem mais velho, um homem de 40 anos, e analisa com a sua maturidade atual o que aconteceu lá quando ele tinha 24 e outras idades aí ao longo da sua vida. Pode ser que nem toda essa consciência que foi apresentada ao longo da narrativa sempre tenha existido. Pode ser que no momento que ela tenha acontecido, ele apenas agia sem saber o porquê, mas na hora de revisitar esses comportamentos, ele entendeu os motivos. Parece também que ele vai deixar o subsolo,
que ele finalmente vai encarar esse desconforto e abandonar esse personagem que ele criou ao longo da sua vida toda. Deixar-nos sozinhos, sem um livro, imediatamente ficaremos confusos. Vamos perder-nos, não saberemos a quem aderir, a quem nos ater, o que amar e o que odiar, o que respeitar e o que desprezar. Para nós é pesado até ser gente. Gente com corpo e sangue autênticos, próprios. Temos vergonha disso. Consideramos tal fato um opróbrio e procuramos ser uns homens gerais que nunca existiram. Somos natimortos, já que não nascemos de pais vivos. E isso nos agrada cada vez mais. Em breve inventaremos algum modo de nascer de uma ideia. Mas chega. Não quero mais escrever do subsolo. Espero que tenham gostado. Ficarei feliz em receber sugestões de novos livros para análise. E até a próxima!